Está começando mais um programa Arte de Viver. E no programa de hoje eu estou recebendo o psiquiatra Sidney Gaspar, que vem nos falar de um tema muito atual, a psicopatia. Porque todo mundo só fala disso por causa dessa novela. Tudo bom? Prazer ter você aqui. Igualmente. Por causa dessa novela aí, da Caminho das Índias, que tem, não sei se você acompanha, tem uma personagem, a Ivone, que é uma verdadeira psicopata, né? Então, começaram a pedir no meu site, por favor, chame um psiquiatra, alguém para falar de psicopatia. Então, o pedido está sendo atendido, está aqui o Dr. Sidney Gaspar. Como é que podemos definir a psicopatia? E, Mônica, essa é uma conversa bastante interessante, porque, na realidade, o psicopata, ele acaba se confundindo. O termo, no popular, ele aparece muito ligado a alguém que é um matador em série, alguém que comete crimes bárbaros, ou alguém que é louco, né? Esse fulano é psicopata, né? Falam bastante isso. Dá uma generalizada, né? Isso tem um pouco a ver com a história, e a história necessariamente não tem a ver com o que é hoje entendido como psicopata, né? A gente pensar, a palavra psicopatia, ela vem de um radical grego, que é psique, que é mente, patia é sofrimento, doente, uma mente que sofre, uma mente que está doente, alguém que está assim. Isso fez com que durante muitos anos, todos os que sofriam de transtornos psiquiátricos, particularmente os psicóticos, vamos dizer, os esquizofrênicos, os bipolares, enfim, eles eram chamados de psicopatas. Havia até no governo do estado de São Paulo, até o começo da década do século passado, o Departamento de Assistência ao Psicopata. É mesmo? Onde estavam os hospitais psiquiátricos que atendiam os doentes mentais da época. Então seria um psicopata, na época, seria um doente mental? Na época, durante muitos anos, foi conceituado dessa forma. A partir da década de 40, se começa uma conceituação mais específica do que é o psicopata. E aí, hoje, a gente tem um conceito, inclusive, com algumas polêmicas, porque tanto a classificação americana de doenças como a classificação internacional de doenças acabam não chegando a um consenso muito preciso desta definição. Então, algumas dessas classificações transformam o psicopata num antissocial. E necessariamente ele não é. Ele não tem esta configuração de maneira consensual em todos os sentidos. Então, para a gente entender um pouco, o psicopata, entre outras coisas, ele é alguém extremamente egoísta, egocêntrico demais, voltado para os interesses dele, e alguém que não desenvolve sentimento crítico de culpa. Então, ele não tem culpa pelas coisas que ele faz. Se ele toma alguma atitude, sempre o outro é responsável, o outro é que causou aquele problema, ou então aquilo era uma circunstância. Ele matou o outro porque o outro reclamou, estava incomodando, ficou olhando para ele. Então, vai olhar para mim, então eu te mato. Então, se ele não olhasse, eu não matava. Então, a culpa foi do outro que olhou, não foi dele que atirou no cidadão e provocou isso. Mas uma coisa que é interessante, porque assim, os psicopatas, eles mentem, eles furtam, eles passam por cima dos outros para atingir os seus objetivos. Tem afetividade zero. Tem uma afetividade... É assim, não é necessariamente que ele tenha uma afetividade zero, mas ele tem uma afetividade em relação ao outro. Se o outro está sofrendo ou não, isso não diz respeito a ele. Ele não se incomoda com isso. Se ele vê uma criança que foi atropelada na rua, isso não quer dizer nada. Uma pessoa idosa que caiu numa calçada, ele não tem nenhum sentimento de, nossa, coitado, se machucou. E assim como ele não tem sentimento, quando ele, por exemplo, rompe uma relação que ele seduziu uma pessoa, porque ele achou assim, nossa, que pessoa interessante, bonita, com corpo bonito, quero essa pessoa para mim. E essa pessoa, às vezes, se apaixona, se envolve com ele, não está preocupado se ela está sofrendo ou não, porque ele não a quer mais. Então, ele tem determinados sentimentos, mas que dizem respeito a ele. Sim. Ele não vai ter esse sentimento em relação, principalmente, ao sofrimento do outro. E ele não vai desenvolver uma coisa que é fundamental. Ele não tem culpa. Ele não tem sentimento de culpa pelo que ele fez. Nossa Senhora, mas que pacotão isso, hein? Na realidade, é um pacote muito grande. E é uma pessoa que vai causar algum tipo de sofrimento social grande, às vezes,
quando você pega um serial killer aí que sai matando 15, 20 pessoas durante meses, semanas, enfim, é uma pessoa que está causando um dano social importante. Mas, assim, é também uma pessoa que, de uma certa forma, é alguém que tem um defeito. É uma pessoa doente. A gente conhece hoje, Mônica, muitas pessoas que tinham um comportamento normal, que eram saudáveis até um tempo atrás, e ao sofrerem um traumatismo craniano, ao terem um tumor, particularmente nessa parte da frente do nosso cérebro, frontal, o córtex pré-frontal, essa parte frontal da nossa cabeça, acabam desenvolvendo um comportamento e se tornando psicopatas. Mas então é uma doença que a gente pode dizer que ela é orgânica, genética e orgânica? De uma certa forma, nós temos que começar a pensar nisso. Porque nós costumamos fazer uma dissociação muito grande entre cérebro e mente. Mas, na realidade, a mente é uma resposta funcional de um órgão chamado cérebro. Claro. Então, todas as doenças e todo o comportamento psíquico, ele tem alguma área cerebral que tem resposta. Pra você ter uma ideia, existem estudos, Mônica, pegando, por exemplo, psicopatas padrão, que cometeram homicídios como psicopata, e comparando esses psicopatas com homicidas acidentais. Vamos chamar de homicida acidental, alguém que bebeu e cometeu um homicídio no trânsito. Passional. Ficou assim, nervoso numa situação, acabou se envolvendo num homicídio. Quando você estuda as partes cerebrais dessas pessoas, você tem uma alteração equivalente a mais de 30 vezes um funcionamento cerebral inadequado nos psicopatas comparativamente com os não psicopatas. Nossa! Então, são pessoas que têm um cérebro que não está respondendo de uma forma adequada a comportamentos como impulso e como o desenvolvimento do sentimento de medo e o sentimento de culpa e de dor. Bom, eu quero saber, vai ser para o próximo bloco, então o que nós podemos fazer, porque se é um dano, uma coisa genética, vamos dizer assim, pelo que eu sei, não sei se tem medicação para isso, mas vamos falar já já.